Quem é este que o mar e o vento obedecem? Evangelho de Marcos capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Uma frase interessante é essa do versículo 27, o final do versículo. Não sabendo ele como. Não sabendo ele como. No começo do capítulo nós lemos do semeador que semeia e as sementes caem em diferentes solos. E aí vem a luz. A luz, obviamente, não é nossa, né? Nós temos uma luz que é refletida, porque ela vem de Deus, Deus é luz. Aí a semente brota, germina, não sabendo ele como. E é assim a obra de Deus, nós não sabemos como. Quando o Senhor fala para Nicodemos também, o vento sopra de onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos como. É Deus quem faz toda a obra do começo ao fim. Nós podemos atrapalhar no caminho, escondendo a luz debaixo do alqueire, ou simplesmente colocando a luz no lugar devido. Mas é Deus quem faz a obra do começo ao fim. Isso é interessante porque a gente tem passado por um exercício aqui no Brasil ultimamente de muitos irmãos que chegaram e ou se converteram a Cristo ou chegaram saídos dos sistemas religiosos, e existe sempre aquela preocupação, né? Mas será que vão entender? Será que vão fazer as coisas direito? Mas é isso que fala aqui, não sabendo ele como. É uma coisa que é Deus quem cuida, Ele que mostra, Ele que indica o papel de cada um, obviamente, é de auxílio, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem faz, quem faz germinar é Deus. Quem dirige os passos é Deus. Não existe uma vigilância humana, né, no sentido de, precisa dar um manual para a pessoa para ver como é que ela tem que fazer, A, B, C, D. Não, é Deus. E essa é uma coisa bonita, porque a gente descansa. É como vai acontecer depois, quando se levanta um grande temporal, e os discípulos, a partir do versículo 35, se levanta esse grande temporal, e os discípulos no versículo 38 falam, despertam o Senhor que estava dormindo, Mestre, não se te dá que pereçamos? Ora, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o que está cuidando. Ainda que dormindo, Ele estava velando por eles, Ele estava cuidando deles. Ainda que o Senhor possa aparentemente estar dormindo, Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós sabemos que o inimigo não vai, claro, deixar quieto, e é o versículo 30 que nos fala aqui do inimigo, porque vai nos mostrar do reino de Deus. O reino de Deus, como foi explicado numa outra reunião, não é o céu, porque no reino de Deus existe joio e trigo. O reino de Deus é a esfera da profissão daqueles que professam crer, falsos e verdadeiros. E nessa profissão, nessa esfera do reino de Deus, a cristandade, ela se tornou o que está dizendo aqui, um grão de mostarda, que era pequeno, quando semeia na terra, no versículo 31, é a mais pequena de todas as sementes, que é na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como já foi dito aqui uma outra vez, essa grande árvore é hoje a cristandade. E no versículo 4 do nosso capítulo, fala que a semente que cai na beira do caminho, as aves do céu comem essa semente, comeram a semente. E o Senhor, numa explicação da parábola, ele fala, eu acho que é em Mateus, não sei se é aqui ele fala, eu acho que é em Mateus que ele explica que as aves do céu são Satanás, né, os seus ministros também, roubando aquilo que... Versículo 15, assim, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada,
Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E quando nós encontramos agora essa grande árvore em que se transformou a cristandade, ela tem espaço para tudo, então ela tem lugar para ninhos. Ela é uma aberração, porque ela é uma árvore que não deveria ficar desse tamanho, porque é um pé de mostarda não é uma grande árvore, é um pequeno arbusto, mas ela se torna uma grande árvore porque ela está crescendo fora do normal. Ela é uma aberração, ela é uma coisa que não é normal. Por quê? Porque tem os falsos e principalmente porque também ela tem espaço para esses ninhos das aves do céu, para os ministros de Satanás se aninharem nessa grande árvore que nós hoje sabemos que é a cristandade. Lá em Apocalipse, capítulo, eu acho que é o 18, se não me engano, quando cai a Babilônia, no capítulo 18, versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Essas são as aves que fizeram ninho na cristandade. Portanto, hoje nós vivemos num mundo cristianizado, porém cheio de ministros de Satanás, dizendo-se ministros de Deus, apresentando-se como anjos de justiça, um ministro de justiça, mas nada mais são do que ministros de Satanás. E eles estão aninhados na cristandade, eles têm poder, têm domínio e têm uma série de coisas, parecem ser verdadeiros, mas lá o Senhor fala em Mateus 7, nunca vos conheci. Não, nunca vos conheci. É interessante que muitas vezes os que têm um convívio direto com o Senhor não percebem a magnitude dele, o quanto ele é, o quanto ele representa. Se nós abrirmos nesse nosso capítulo 4 aqui de Marcos, no versículo 41, versículo 40, o Senhor os repreende. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Depois que o Senhor mandou o vento se calar, no versículo 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aqui a gente poderia falar assim: puxa, então eles precisam aumentar a fé deles ou ter mais fé. Na realidade, o foco não era a fé. O foco não era a fé, mas era o objeto da fé. O Senhor poderia ter dito a eles: ainda não tendes fé em mim? Porque era na verdade, era ele o objeto da fé. E no versículo 41 fala: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não sabiam quem era ele. Eles ainda tinham dúvidas de quem era ele, a quem até o vento e o mar obedeciam. E, no entanto, quando a gente vai no capítulo 2, volta para o capítulo 2 do mesmo Evangelho de Marcos, o que os fariseus dizem no versículo 7? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, versículo 8, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele tinha acabado de perdoar os pecados desse paralítico, no versículo 5. Jesus, vendo a fé deles, dos amigos do paralítico, disse ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus arrazoavam entre si, ou arrazoavam em seus corações, ou seja, eles pensavam só, eles não estavam falando, eles pensavam: Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O Senhor não só podia perdoar pecados, porque Ele era Deus, e é Deus, mas Ele podia ler os pensamentos deles.
Ele leu os pensamentos deles. E aí ele então manda o paralítico se levantar. Quer dizer, o paralítico se levantar foi o menor milagre aqui. O maior foi perdoar pecados. E um pouco menor foi ler os pensamentos, ler a mente desses fariseus e saber o que cada um ali estava pensando. Não só eles, mas os outros também. O Senhor lê a mente, os corações de todas as pessoas. E aqui agora, esses que presenciaram essas coisas, se bem que eles foram chamados depois, né? Mas eu acredito que alguns já estivessem por ali vendo essas coisas. No versículo 5 eles falam, no versículo 41 do capítulo 4 eles falam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, este é aquele que perdoa pecados, este é aquele que faz paralítico andar, este é aquele que lê os pensamentos dos fariseus, este é aquele que cura o leproso, este é Deus. Este é Deus, este é aquele que os fariseus pensaram nos seus corações. Só Deus pode perdoar pecado. Então tá bom, tá aqui agora, esse que é Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.